Como todos sabem, a região autónoma da Madeira vive numa situação de emergência, digamos, financeira, económica e social, com uma ruptura clara naquilo que é a tesouraria do Governo Regional e com uma ruptura essa que se estende a todas as empresas na região autónoma da Madeira que têm uma relação comercial com o Governo Regional, porque, como sabem, o Governo Regional não lhes paga. E é esta situação de ruptura que ainda nesta madrugada levou a que a Associação Nacional de Farmácias cortasse, digamos, com o crédito ao Governo Regional, o que leva a que, a partir de segunda-feira, as camadas mais sensíveis da população tenham dificuldades em adquirir medicamentos. Mas isto é um exemplo daquilo que se está a passar e do que é conhecido. Por outro lado, hoje já são conhecidas aquelas que são as medidas, ou parte das medidas, do plano de resgate para a região autónoma da Madeira, assinada através da Carta de Intenções do Presidente do Governo. É hoje claro para todos que o Presidente do Governo Regional não tem poder negocial, ficou patente na sua entrevista recente e tem sido patente naquelas que são as medidas que estão a chegar à região autónoma da Madeira. O prazo para o fecho dessas negociações já foi o dia 16 de janeiro. Hoje nem o próprio Presidente do Governo tem um dia para indicar aos madeirenses em que assinará um possível acordo. O que se nota é que esse acordo estará por semanas. E, portanto, o Partido Socialista, face à gravidade da situação, face ao facto do seu Presidente do Governo não ter capacidade negocial, face à situação de ruptura financeira, face ao mau plano de ajustamento apresentado pelo Presidente do Governo, o PS entendeu criar um grupo de trabalho do Partido Socialista e também com independentes, no sentido de auscultar também a sociedade civil, e temos falado com empresários e com pessoas que têm acompanhado estas matérias, no sentido de esse grupo de trabalho apresentar um plano alternativo ao plano apresentado pelo Presidente do Governo Regional, nomeadamente na assistência financeira à região. E, portanto, durante a próxima semana, iremos apresentar aos madeirenses um plano de assistência financeira à Madeira que seja mais amigo dos madeirenses, da nossa economia e das famílias. Porque o plano apresentado por Alberto João Jardim é um plano que só prejudica as famílias madeirenses, os cidadãos e as empresas, e é um plano contra a Madeira e contra o Porto Santo. Por isso, ainda ontem solicitei uma audiência ao Sr. Ministro das Finanças com o objetivo de, antes da assinatura do plano de assistência financeira à região, o PS reunir com o Sr. Ministro das Finanças no sentido de apresentar as nossas propostas. Estamos a aguardar o agendamento dessa reunião com o Sr. Ministro das Finanças, porque queremos apresentar ao Sr. Ministro das Finanças aquele que é o nosso plano de assistência financeira à região autónoma da Madeira. O atual plano de resgate já apresentado pelo Presidente do Governo não é uma solução, como toda a gente já identificou. Essas medidas apresentadas pelo Presidente do Governo agravam claramente o problema da Madeira e da nossa economia e matam inclusive a nossa economia. Na entrevista, o Sr. Presidente do Governo referiu o prazo de 4 anos para reduzir a dívida da região a 40% do PIB. Isso é manifestamente impossível, porque para isso teríamos que avocar ao pagamento da dívida todo o orçamento regional durante os próximos 4 anos, e a Madeira e o Porto Santo iam viver aqui a pão e água. Naturalmente que se percebe que este plano de Alberto João Jardim é impossível de concretizar. Por isso, este grupo de trabalho criado e que já hoje reuniu está a estudar vários cenários, nomeadamente alternativas ao prazo de pagamento. Nós entendemos que esse prazo de pagamento não pode ser 4 anos, para atingir os valores da dívida que pretendemos atingir, porque já ficou demonstrado que é impossível em 4 anos pagarmos a dívida que a Madeira tem, e, portanto, queremos estudar vários prazos de pagamento e qual é a taxa de esforço que isso implica nos diferentes orçamentos regionais, ou seja, a intensidade dessas medidas na Madeira, balizadas numa taxa de esforço que o próprio orçamento possa
suportar, que o orçamento da região possa suportar e que seja credível nesta negociação, e também a questão do rácio da dívida em relação ao PIB. Quando, a nível nacional, o que pretende o Governo da República nos acordos internacionais é baixar a dívida a 60% do produto interno bruto, não se percebe por que razão o Sr. Presidente do Governo manifestou, através da carta de intenções e na entrevista que realizou estes dias à RTP Madeira, que pretende reduzir a nossa dívida no espaço de 4 anos para 40%, ou seja, aumentar a taxa de esforço e de sacrifícios sobre os madeirenses e, portanto, estas três vertentes alternativas em matéria de prazos de pagamento, a intensidade das medidas, ou seja, a taxa de esforço que os madeirenses e o orçamento regional irá suportar, e o rácio da dívida em relação ao PIB, será, digamos, as três áreas em que este grupo de trabalho irá centrar cenários alternativos para uma proposta alternativa que depois iremos apresentar. E, naturalmente, que entendemos também que um plano de assistência financeira à região autónoma da Madeira tem que ter outra componente, uma componente de um plano económico, de crescimento económico e de emprego, sob pena de ser extremamente difícil a Madeira crescer nos próximos anos. Por outro lado, estamos naturalmente, o Partido Socialista, empenhados a ajudar a Madeira e o Porto Santo neste caminho que a Madeira irá viver nos próximos anos. É lógico que se avançasse a proposta de Jardim, de facto resolveria o problema de finanças do Governo Regional, mas a partir do momento que resolvesse esse problema de finanças, como disse o próprio Presidente do Governo, os madeirenses e os porto-santenses estariam completamente entalados. E, portanto, é necessário outro plano que não, ao contrário deste, um plano que não rouba o futuro aos madeirenses, porque este plano de Jardim para a Madeira rouba o futuro às famílias e às empresas da Madeira. Não queremos, assim, que esta dívida que se dizia num passado recente abençoada se torne numa dívida maldita para todos nós, para os madeirenses e porto-santenses. E gostaria de chamar a atenção dos madeirenses e porto-santenses que, no momento em que o Presidente do Governo assinar este acordo tal como está, a partir desse momento a tesouraria do Governo Regional, a sua tesouraria, tem o problema resolvido, mas a partir desse momento os madeirenses passam a ter dificuldades. Ou seja, a resolução do problema, tal como está equacionado por parte do Governo Regional e com a assinatura do Presidente do Governo, resolve o problema de governação de Jardim, mas cria um grave problema às famílias e às empresas, lançando a Madeira numa situação de falência não só de finanças públicas, porque essas ficariam resolvidas com a entrada do dinheiro, mas de falência económica e social de toda a região autónoma da Madeira. Ou seja, a assinatura de Jardim, neste documento, tal como está escrito, é de facto um ato de traição à Madeira e aos madeirenses. Por outro lado, chamaria a atenção em relação àquilo que é a necessidade de união dos madeirenses contra os inimigos da Madeira. E os inimigos da região autónoma da Madeira, neste momento, são os problemas. E era importante que todas as forças políticas se unissem em torno dos madeirenses, combatendo esses problemas e dando as mãos para resolver os problemas. Não fazer de inimigo da Madeira outra coisa, ou outras entidades, ou outras instituições que não sejam os problemas, é desviar as atenções da realidade regional. E para isso o Partido Socialista não irá alinhar. Por outro lado, deixo aqui um desafio ao líder do CDS-PP na Madeira, de se juntar ao PS nesta batalha de procurar alternativas a este plano de resgate e pedir ao Presidente do CDS que escolha de que lado é que quer estar. Se quer estar ao lado do seu governo em Lisboa ou se quer estar ao lado dos madeirenses e do interesse superior do povo da Madeira. Porque não pode se querer servir por um lado Lisboa, porque em determinadas situações, e este Governo da República tem demonstrado isso, que ao servir Lisboa está contra a região autónoma da Madeira. E, portanto, ele não pode estar a bem com Deus e com o diabo, tem que fazer uma clarificação das águas em relação a isto, não pode ver num limbo político em que é um ser indefinido politicamente. O Presidente do CDS tem que estar ao lado dos madeirenses e os madeirenses neste momento precisam da ajuda de todos e, portanto, é necessário
que se caminhe num sentido da unidade em torno dos problemas da Madeira para a sua resolução e deixe, portanto, aqui este desafio, quer ao CDS, quer ao PSD, no sentido de se colocarem ao serviço da Madeira e ao lado da Madeira, encontrando soluções distintas desta solução apresentada pelo Presidente do Governo, que esta solução não ajuda nem cura os problemas da Madeira. Mata a economia da região e só traz problemas às empresas e às famílias. Tenho aqui à vossa disposição a carta enviada ontem ao Sr. Ministro das Finanças, a pedir, o ofício a pedir audiência. 60 milhões de euros chegam, portanto, 15% estamos a falar eventualmente de 30 e poucos milhões de euros em cada uma das áreas, e portanto estamos a falar aqui de um montante das transferências que são mais ou menos esse montante que está em carta. Portanto, há outros caminhos que não estão na carta e que nós devemos defender a estar na carta. Eu não compreendo como é que a gente ficou na matéria dos Estados de Desenvolvimento, os gajos criaram um conceito de prestação e aquilo fica tudo